Chega em Água Boa, no ano de 1998, o jovem pastor Joel Fiuza. Tinha acabado de se formar no Seminário Teológico em Brasília e estava sendo enviado para pastorear a Igreja Batista Brasileira nesta cidade. No ano de 2000, se casa com a pregadora internacional natural de Córdoba, Argentina, pastora Gabriela Pache, e juntos investem suas vidas naquela singela igreja. Pastor Joel sempre foi um homem que sonhou ardentemente com um avivamento, assim como os grandes homens de Deus que viveram na história da igreja. Ele sentia em seu espírito a alegria de algo novo e poderoso que o Senhor queria fazer através da sua vida. Sabia no seu íntimo que um mover nas proporções da igreja de Atos dos Apóstolos somente seria possível através da visão dos pequenos grupos, ou seja, através da visão celular, pois assim seria possível o treinamento de membros como ministros do Evangelho, levando cada um a responder ao chamado de Deus, tornando-os frutíferos na obra do ministério. Foi então que nasceu a primeira célula de jovens liderada pela pastora Gabriela, que posteriormente recebeu o nome de Célula Boa Semente. De fato, aquela igreja viveu um mover de Deus marcado por cultos cheios da presença do Senhor, encontros poderosos, ativação de dons espirituais, além do crescimento qualitativo e quantitativo da congregação. O local, que tinha capacidade para 50 pessoas, já era pequeno, mas, infelizmente, em meio a este mover, algumas pessoas não entenderam aquilo que o Espírito Santo estava gerando e se opuseram duramente contra a visão que Deus tinha colocado no coração do pastor Joel. Pastor Joel não negociaria os fundamentos do Evangelho de Cristo. Foi então que no dia 3 de outubro de 2001 nasceu o Ministério Boa Semente, Igreja em Células. Inicialmente era apenas um pequeno grupo de umas 30 pessoas. Os 4 primeiros cultos desta nova etapa foram realizados durante o mês de outubro de 2001 na quadra de esportes do Colégio Antônio Grace, mas antes de finalizar o mês, o diretor da escola pediu para que não nos reuníssemos mais ali. Então, passamos a nos reunir no anfiteatro da Praça da Cultura, um espaço público que não era coberto, e muitas vezes após o culto nós saíamos correndo, carregando os poucos instrumentos para escapar da chuva. Realmente não foram tempos fáceis. Depois de 2 meses congregando na praça, devido à intensidade das chuvas, em janeiro de 2002, começamos a nos reunir na varanda da casa que o pastor Joel havia alugado. De fato, aquele grupo tinha sido conquistado por aquela visão. Aqueles irmãos eram movidos pelo sonho de edificar uma igreja grande e prevalecente. E aos poucos, mais pessoas iam sendo ganhas para Cristo, e o grupo inicial já havia chegado a 60 pessoas, de maneira que a varanda da casa do pastor Joel já não suportava mais aquele número de pessoas. Foi então que no mês de abril de 2002 alugamos um prédio onde antes era um antigo mercado no centro da cidade. A presença e o mover de Deus eram palpáveis em cada ajuntamento, ao ponto de se escutar corais de anjos durante as ministrações de adoração. Em cada culto havia muita unção, revelação da palavra e quebrantamento no meio dos irmãos, que saíam dali com muito mais fome de Deus. Foi nessa época que pastor Joel compartilha com a igreja o sonho de construir um prédio para 600 pessoas. Num primeiro momento, muitos acharam uma loucura, mas aqueles irmãos estavam juntos com o pastor Joel em um mesmo espírito de fé. E o prédio, que inicialmente era para 600 pessoas, se tornou um prédio para 1.100 pessoas. Isto somente foi possível porque o Espírito Santo naquela época trouxe a revelação sobre o domínio que Mamon exercia sobre os filhos de Deus. Então, pastor Joel teve a clareza que somente poderia ter tudo de Deus quando Deus tivesse tudo dele. Inicialmente, ele ofertou aquilo que lhe era mais valioso, os seus molinetes de pescaria. Posteriormente, ofertou um carro Uno Mille, 6 meses depois de tê-lo ganhado de um irmão empresário da cidade.
Depois ofertaram uma televisão e a motobis que a pastora Gabriela havia tirado em um consórcio. Nesse mesmo espírito, outros irmãos voluntariamente começaram a ofertar tudo aquilo que o Espírito lhes pedia, e desta forma o terreno foi comprado e o prédio da igreja foi sendo construído. Houve abundante graça sobre todos nós, de modo que a generosidade dos irmãos era extravagante. A dependência e a confiança de nossa igreja sempre esteve única e exclusivamente no Senhor. Finalmente, no ano de 2004, a Igreja Boa Semente fazia o seu primeiro culto em seu prédio próprio, que aos poucos foi sendo concluído. Pastor Joel e pastora Gabriela sempre se preocupavam em estarem alinhados com a direção do Espírito, exercendo um discipulado amoroso e firme, e como pais espirituais geraram outros líderes. Estes se tornaram discipuladores e posteriormente pastores. No ano de 2011, depois que o prédio estava finalizado com uma equipe estruturada, Pastor Joel mais uma vez responde a uma direção clara do Espírito e deixa tudo para ser enviado com sua esposa Gabriela e agora seu filho Nicolas à cidade de Córdoba, na Argentina, para plantar uma igreja Boa Semente. Em seu lugar, para ficar à frente da igreja de Água Boa, Pastor Joel identificou da parte de Deus que o pastor Darlan, na época discipulador da rede de jovens, era quem deveria assumir em seu lugar, sendo então auxiliado pelos pastores Leonardo e Valteli. E em lugar do pastor Darlan, à frente da rede de jovens, foi levantado o obreiro Rafael. Fica evidente que o pastor Joel foi enviado por Deus para a Argentina como o primeiro de muitos outros pastores que também serão enviados para outros lugares do Brasil e do mundo para plantar e edificar uma igreja Boa Semente. E ao longo desses anos, o encargo por esta visão foi tomando conta dos corações de homens de Deus que dispuseram as suas vidas em favor do reino e se mudaram para outras cidades, para ali plantarem uma igreja prevalecente, fazendo com que todo o mover vivido na cidade de Água Boa se espalhe por todos os lugares através de igrejas estabelecidas. A evidência disso é que chegamos em 2018 com 9 igrejas e 2 micro-igrejas, sendo elas nas cidades de Água Boa, com 43 células de crianças e juvenis, com 1.578 crianças e juvenis nas células, 34 células de jovens, com 314 jovens nas células, 20 células de adultos, com 202 adultos nas células, totalizando 97 células e 2.094 pessoas nas células. Barra do Garças, 2 células de crianças e juvenis, com 10 crianças e juvenis nas células, 2 células de jovens, com 14 jovens nas células, 1 célula de adultos, com 8 adultos na célula, totalizando 5 células e 32 pessoas nas células. Canarana, 6 células de crianças e juvenis, com 100 crianças e juvenis nas células, 4 células de jovens, com 39 jovens nas células, 4 células de adultos, com 59 adultos nas células, totalizando 14 células e 198 pessoas nas células. Córdoba, 4 células de crianças e juvenis, com 30 crianças e juvenis nas células, 4 células de jovens, com 26 jovens nas células, 7 células de adultos, com 90 adultos nas células, totalizando 15 células e 146 pessoas nas células. Cuiabá, 1 célula de adultos com 26 adultos na célula. Luiz Eduardo Magalhães, 8 células de crianças e juvenis com 29 crianças e juvenis nas células. 1 célula de jovens, com 13 jovens na célula, 7 células de adultos, com 54 adultos nas células, totalizando 16 células e 96 pessoas nas células. Nova Nazaré, 2 células de crianças e juvenis,
com 48 crianças e juvenis nas células, uma célula de jovens com 12 jovens na célula, 2 células de adultos com 23 adultos na célula, totalizando 5 células e 83 pessoas nas células. Nova Chavantina, 10 células de crianças e juvenis com 492 crianças e juvenis nas células, 5 células de jovens com 31 jovens nas células, 4 células de adultos com 32 adultos nas células, totalizando 19 células e 555 pessoas nas células. Querência, 8 células de crianças e juvenis com 52 crianças e juvenis nas células, 8 células de jovens com 70 jovens nas células, 5 células de adultos com 63 adultos nas células, totalizando 21 células e 185 pessoas nas células. Confresa, uma célula de crianças e juvenis com 29 crianças e juvenis na célula, uma célula de adultos com 13 adultos na célula, totalizando 2 células e 42 pessoas nas células. Goiânia, uma célula de crianças e juvenis com 14 crianças e juvenis na célula, uma célula de adultos com 18 adultos na célula, totalizando 2 células e 32 pessoas nas células. E o Ministério Boa Semente chega hoje com um total de 85 células de crianças e juvenis, somando 2.382 crianças e juvenis nas células, 59 células de jovens, somando 520 jovens nas células, 53 células de adultos, somando 590 adultos nas células, totalizando 197 células com 3.489 pessoas nas células. Realmente, temos visto que a graça e o favor do Senhor têm nos alcançado. E o glorioso é saber que Água Boa é apenas o celeiro para este avivamento. E o nosso desafio agora é chegarmos em 2030 com 300 igrejas. E tudo isso é apenas o começo. A Igreja do Senhor tem se posicionado para esta conquista e o instrumento a ser usado é você.